Bom dia, estamos aqui mais uma vez com um convidado ilustre, um pastor que vai nos contar também como é a vida de um pastor, o que é, como se torna um pastor e quando ele veio para cá, as suas tristezas, suas alegrias enquanto pastor. E isso é muito importante. Ele também vai estar colocando a respeito, digamos assim, de algumas problemáticas que levam à indução da fé. Bom dia, pastor. Que bom estar aqui conosco. Bom dia, Niva. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, né? Estou muito feliz por você ter me convidado, né? Sou pastor da Igreja Cristã Evangélica Shalom, né? Aqui em Tangará da Serra. Que interessante. Então, pastor, eu tenho algumas perguntas para o senhor e que eu gostaria que o senhor comentasse. Nós estávamos comentando com um sociólogo e um advogado a respeito de uma atrocidade tremenda que aconteceu em Artear em Fogo, num senhor, e foram 4 adolescentes, 4 crianças, não são nem adolescentes, que alguns deles que eu vi eram pré-adolescentes, né? E aí, o sociólogo estava comentando que o delegado, ao falar com eles e perguntar o porquê, eles riam e não conseguia explicação, como se fosse tudo normal e natural. Mas ele fez uma colocação que me fez até convidá-lo para estar aqui, para falar sobre isso. Ele comentou o seguinte, ele só fez uma frase, uma fala, falta Deus. O que o senhor acha? Com certeza. Deixa eu dizer, antes de falar sobre os menores, nós temos, no livro de Mateus, diz assim que, primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. Isso tem que colocar em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje é uma inversão de valores. As pessoas estão buscando primeiro, né, as coisas materiais, para depois buscar o reino. E com isso, a pessoa passa a perecer. E o que nós estamos vendo dentro da sociedade. Eu quero explicar para vocês o seguinte. Eu participei por 5 anos do Conselho Tutelar em Goiás. Interessante. E existem 3 tipos de menores que são vulgarmente chamados abandonados. Nós temos o menor que já é de rua. Não é morador de rua. Ninguém mora na rua. Eles vivem na rua. Essa é uma diferença que o pessoal tem que fazer. Aquilo ali é morador de rua, isso aqui, criança de rua. Eles já vivem na rua. Tem aqueles que já saem mesmo, ficam na rua. Tem aqueles que o pai não liga muito, deixa à vontade. Esse é o segundo. E tem o terceiro. O terceiro está na linha desses 4 menores. O terceiro é aquele que o pai e a mãe se dá muito ocupado. Ela não tem tempo para o filho, né? Quando o filho vem, pai, mãe, quero falar com o senhor, pai, mãe, quero isso, o pai sempre procura uma desculpa, ou mãe, desculpa, porque não tem tempo, e apadrinha aquela criança, às vezes com um brinquedo, com dinheiro, fica aí que é a tia. Infelizmente, tem essa expressão da tia que não é tia, é aquela pessoa que vai lá trabalhar, ganhar o seu dinheiro, e recebe o nome de tia. Todos esses processos dessas crianças, elas são propensas a criar esse tipo de fatos que nós vimos. Por quê? Ela quer chamar a atenção de alguém. Tem uns que chamam a atenção gritando, mordendo, pulando, quebrando vidraça, e tem outros que acontece que nós vimos aqui. Esses são menores abandonados dentro de casa. Inclusive, se a gente está cortando o sociólogo contou exatamente isso. É a forma de chamar a atenção. É a forma de chamar a atenção. Quando eles praticaram esse ato, eles não tinham a ideia da dimensão. Verdade. Certo? E essas crianças são compensadas, estavam sendo compensadas, porque eu pude ver... Na hora que eu observei as crianças, pude ver a questão da vestimenta das crianças bem vestidas, né? O cabelo, o tratamento dessas crianças. Eu olhei tudo isso, né? E pude perceber que era uma criança que estava praticamente nessa terceira linha, aquela que o pai e a mãe não têm tempo. Não tem tempo para levar à igreja.
é fundamental uma criança, o pai estar na igreja. Ter uma religião, né, Tem que ter, tem que ter. Seja ela qual for. Seja ela qual for, tem que ter. Por quê? Concordo. Ali, através podemos chamar de crença, né? Exato. A criança começa a criar um certo temor. E essa criança que é abandonada pelos pais dentro de casa, né? Elas vão criar esse caso, né? Eu quero citar, se eu tenho tempo nesse primeiro bloco, o seguinte. Eu fui convidado por uma família bem abastada, para quem não sabe, é rica. Sim. Uma criança que estava doente já 2 semanas, médico não conseguia descobrir. Falei, olha, eu não vou na casa de vocês, leva essa criança da igreja para mim. Né? Mas eu também quero dizer para vocês o seguinte, não sou daquele que chega lá, vou orar, impor mão, essa coisa não. Né? Para com isso. Quando essa criança adentrou na igreja, e eu conversando com ela, eu percebi automaticamente que aquela criança não tinha nenhum tipo de doença física, mas que essa criança tinha uma angústia muito grande dentro dela, e que essa angústia precisava ser contada para alguém. Né? Inclusive, tudo bem. Quando foi na segunda-feira, essa criança precisava fazer um exame. Ela falou, não vou com meu pai e nem vou com a minha mãe. A única pessoa que pode me levar é o pastor. Eles me ligaram, peguei essa criança, levei essa criança lá, fiz todos os exames, levei para casa. Chegando lá, essa criança falou, pastor, eu quero que o senhor vá no meu quarto. Foi no quarto, tinha todo tipo de brinquedo que você quisesse, tinha ali. Aí ela falou assim, eu quero ler uma poesia para o senhor. Eu gostaria que 2 coisas não tivesse na casa de nenhuma criança do Brasil. Que essas 2 coisas atrapalhem a vida de todas as crianças do Brasil. Né? E eu fui deixando, ela foi falando as outras coisas, eu perguntei no final, o que é? Eu gostaria que não tivesse televisão e nem internet na casa. Eu perguntei, então, por quê? Falou, por quê? É o seguinte, meu pai não tem tempo para mim. Minha mãe não tem tempo para mim. Todas as vezes, né, tá correndo, meu pai é piloto, e o que acontece? Quando ele chega, um vai para a televisão, assistir futebol, outro vai, né, e outro vai para a internet, e eu fico só. E quando eu procuro, eles dizem, você tem brinquedo, vai brincar, vai, né, a tia já te deu banho, isso. Então, eu estou angustiado. Você está entendendo? E são essas crianças, são chamadas crianças vulneráveis. Entendo. Crianças vulneráveis a esses problemas. E elas vão criar mesmo esses problemas. Então, o que eu aconselho os pais hoje? Os pais devem procurar uma igreja. Mas uma igreja séria. É isso que eu gostaria. Eu estou muito feliz de você me conceder essa oportunidade para mim. Né? Durante 16 anos que estou aqui em Tangará da Serra, me concedei essa oportunidade para falar sobre esse assunto. Gostaria de procurar ser uma igreja séria. Certo? Nós estamos cheios de igreja aí, parece que igreja agora está que nem pipoca, põe na panela, está arrebentando para todo lado. Mas uma igreja séria, uma igreja que tem compromisso com Deus, uma igreja que tem compromisso com o ser humano, não com questão financeira, né? Mas que tenha compromisso de conduzir aquela criança, aquele pai, no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que se deve andar. O senhor fez uma colocação que me deixou assim, fazer uma abordagem curiosa em relação, que é ser vulnerável, né? Então, eu acreditei no que o senhor está dizendo, que quem dá essa coisa de ficar vulnerável, que é a criança, e ela não sai de casa, e quando ela sai, aí ela encontra o espaço para o mal. Exatamente. Se você, o exemplo é o seguinte, se você pegar essas crianças, levar ali na Praça dos Pioneiros, soltar elas, você não consegue pegar de volta. É como um pássaro dentro de uma gaiola. Não se pode prender um pássaro hoje, mas a criança está presa dentro de casa. Está presa com a titia está lá cuidando dela, certo? Lá tem tudo para ela. E a titia também não substitui também o beijinho da mamãe, o carinho. Com certeza. É aquilo, né, que a criança disse. Não quero que fique essas 3 coisas. Porque a televisão está substituindo, né, o meu pai. A internet está substituindo minha mãe. E quem é realmente a minha mãe? Quem é meu pai? Aí quando ele sai na rua, ela vai encontrar outras crianças vulneráveis também com os mesmos problemas. Elas vão dialogar, elas vão conversar sobre esse assunto e elas vão começar a dizer, como uma falou assim, vamos colocar fogo nele.
Outro falou, ó, vamos lá comprar, não sei se foi gasolina, o que foi, vamos lá. Eles ficam sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Exatamente. É como se também ele não existisse Deus para ele. Não, né? não existe, porque não tem limite. não tem temor. Não tem temor. Não tem temor. Né? Dentro dela não tem temor. Exatamente. O que freia a gente é o temor a Deus. Exatamente. Né? Tem temor, então eles vão fazer o que quiser. E aí é o seguinte, aí joga para a mão do delegado, joga para a mão do juiz. Do Estado. Do Estado. Tá entendendo? A própria família. A própria também, família. Que se condena a família. Que se condena a família, tudo bem. Hoje é o seguinte, eu gostaria muito que aquelas famílias, até convido elas, eu gostaria de conversar com aquelas famílias. Interessante. E eu acredito na restauração do ser humano. Né? O senhor fala recuperação? Recuperação, olha, 100% há condições de recuperação das crianças que foram, né? E também da família. Mas a religião ela ajuda nesse Ajuda sentido, nesse sentido, ajuda nesse sentido. Eu poderia contar para vocês vários casos que aconteceram aqui. Por exemplo, eu trabalhei 10 anos aqui dentro da Angra da Serra, no lugar de recuperação de viciado em drogas. Nós tivemos caso de ter 70 pessoas lá, e dos 70, né, 40% daqueles foram recuperados. Nossa, muito bom. E hoje nós temos pessoas que passaram por lá, trabalhando, que têm suas famílias, seus negócios, a gente não vai contar quem são, né? Por quê? Mas quem é que recupera? Porque o problema, ela não é físico, o problema, ela é espiritual. Eu quero... E o psicólogo, a psicologia também. Eu quero colocar uma frase seguinte, o homem, preste bem atenção, ele é bom, mas ele não é totalmente bom. Dentro dele existe uma índole, e que muitas vezes é acionado. Agora, não pensa que é só homem de 21 anos, de 30 anos que são maus. Entendo. A criança já é, por si só. Ela precisa só ser conduzida. Exatamente. Tá entendendo? E esse o caminho seria a fé. Né? A fé. Precisa ser trabalhado esse lado. Também concordo. Como a educação também. Exatamente. Né? Ao longo do tempo, a gente perdeu essa coisa em família, que seria o senhor e não o senhor. Exatamente. Né? Bença mãe, bença pai, acabou tudo isso. Acabou. Então, acabou-se o sim senhor e não senhor dentro da família, né? Que eu coloco isso como imposição, digamos assim, imposição não, um limite em relação à educação. Como tratar o papai, como tratar a mamãe, como tratar os convidados, né? Boa noite, bom dia, que não se fala mais. Deixa eu né? dizer para você, nós temos aqui nós temos a lei sobre os menores. Mas os menores têm que entender, todo mundo tem que entender, que eles também têm deveres. Exatamente, concordo plenamente. E tem outra coisa, os pais têm que ensinar limite para os seus filhos. Viu? Quem não ensinar limite para os seus filhos, vão perder seus filhos sim. Exatamente. Vão perder para drogas e outras coisas. Concordo plenamente, pastor. Então, nós estamos dentro de um país que é democrático, mas a democracia, ela também tem seus limites. E também a família também tem que ter os seus limites. Se não tiver limite, é o que está acontecendo agora. Né? Então, nós estamos dentro de uma situação complicada. Hoje, as pessoas têm que voltar, né, para Deus, primeiramente, ter o temor de Deus, porque senão a Bíblia fala que um abismo, ele chama outro abismo. Né? E eu gostaria, se você tiver oportunidade, falar outra coisa sobre um abismo, chama outro abismo. Tá certo, agora vamos faturar um pouquinho. Falando sério com o Nilvinha, voltamos já.